Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, uma nova semana, não é verdade? Agora, hoje nós vamos português. Vamos ter interpretação de texto e vamos ter uma produção de texto, ok? Vocês vão pegar o caderninho de português, vão colocar Colégio Educar, deixa uma linha, Biguaçu, dia 20 de julho de 2020, ok? Depois vão deixar uma linha, vão no envelope pegar aquelas 3 folhinhas que a prof vai deixar a fotinho logo após esse vídeo e já já eu volto para explicar cada uma delas. Galerinha, então aqui temos o texto O Piquenique. O dia amanheceu muito quente. Papai, Chiquita, Chico e eu fomos fazer um piquenique no bosque, que fica perto do parque aquático. Mamãe preparou uma cesta com pães de queijo, quibes, caquis, quindins, pés de moleque e muito líquido. Chegando lá, fomos pescar num rio do Periquito, mas só pescamos peixes pequenos. Kiko viu um esquilo e 4 periquitos num pé de caqui, e eu vi 2 macaquinhos no coqueiro. Nós armamos uma arapuca e quase pegamos um periquito. Na hora do lanche, Chiquita estendeu a toalha quadriculada no chão. Sentamo-nos e comemos tudo o que a mamãe havia preparado. Depois, fomos nadar, jogar bola e, às 4 horas, voltamos felizes para casa, porque o piquenique foi muito divertido. Esse textinho vocês vão pintar esse desenho, ok? Vão ler novamente para entender bem a historinha. Depois, vocês vão ter perguntinhas. Vocês vão pegar esse trabalhando o texto e vocês vão copiar essas perguntas, ok? Vocês vão copiar no caderno de vocês, como a prof fez aqui. Onde as crianças foram fazer o piquenique? Resposta. O que levaram para comer? Como eles se divertiram? O que eles viram por lá? Se você fosse fazer um piquenique, onde gostaria de ir? Essas perguntinhas, elas estão aqui no Trabalhando o Texto, mas eu quero que vocês copiem elas como a prof fez no caderno. Copiar a pergunta, colocar R de resposta e responder, ok? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão copiar essas 5 questões e vão respondê-las, ok? Isso aqui já é o exercício 1, tá? Responder essas 5 questões. Copiar a pergunta e colocar a resposta no caderno. Depois de respondido, você vem para essa folhinha. Circule no texto 10 palavras escritas com Q e U e copie-as abaixo. Então, lá no texto onde lemos, as palavrinhas que tem o Q e o U, você circula 10 dessas e coloca aqui, ó, escreve, ok? Então, para circular no texto, 10 palavras escritas com Q e U e depois copiar aqui abaixo, ok? Depois temos... Separe as palavras abaixo em sílabas e classifique-as quanto à acentuação tônica. Palavras: piquenique, líquido, quindim, quadriculada, caqui, aquático. Sílabas, vocês vão separar as sílabas. Por exemplo, pi,
que, ni, que. Assim com as outras também. Classificação, lembra do monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba? Vamos ver piquenique? Pi, que, ni, que. 4. Quando é 4 ou mais de 4, o que é? Polissílaba, não é verdade? Então, você vai classificar todos esses, se ele é monossílaba, se ele é dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ok? Depois acabamos esta folhinha. Vamos para a próxima, produção de texto. Imagine que hoje é domingo e que você vai fazer um piquenique num lugar diferente. Conte no seu texto. Então, o nosso título vai ser Um Piquenique Diferente. Ó, já vamos ver que é um piquenique diferente só pelo título, né, gente? Como é esse lugar? Com quem você vai e o que vão fazer? O que vai levar para comer? O que aconteceu? O que aconteceu quando voltaram para casa? Toda produção de texto, ela tem que ter início, meio e fim. Então, aqui o início, você vai começar como esse lugar. Você vai começar contando o lugar que você vai fazer o piquenique. Você também vai colocar aqui na historinha com quem vai e o que vão fazer, ok? O que vão levar para comer, o que aconteceu lá nesse piquenique e depois, no fim, o que aconteceu quando voltaram para casa. Ok, meus amores? Tá todas as informações aqui, ó, do que precisa ter no seu texto. Nós já temos o título aqui. Quem quiser fazer um lindo desenho desse piquenique, das pessoas que estiveram com você e a alimentação que vocês levaram, pode também, ok? Depois de realizar o texto, você vai colar no caderno de português, junto com as outras folhas. E na outra folhinha, vão fazer o desenho. Ok, meus amores? Se quiserem, faça o desenho antes de colar, porque senão depois a folha fica úmida e pode rasgar. Galerinha, vocês organizem bem os seus cadernos, deixem bem caprichado, bonito, para quando a gente retornar às aulas, a prof vai conferir um por um, ok? Então, recapitulando tudo que a prof falou, ok? Caderninho de português. Colégio Educar, Biguaçu, a data de hoje. Deixe uma linha. Pode escrever atividades. Vocês vão colar a primeira folhinha, que é o piquenique. Vocês vão ler novamente o texto para responder as perguntas da folhinha trabalhando o texto. Porém, ali só tem as perguntas, não tem como responder ali. Então, vocês vão copiar a pergunta e já colocar a resposta. Copiar a pergunta e já colocar a resposta, ok? Na sua folhinha do caderno de português. Depois de feito isso, você vai colar trabalhando o texto. Porque ali ele pede para circular as 10 palavrinhas que tem o que e o u e escrever nas linhas. Logo após, você vai separar aquelas palavrinhas e classificar monossílaba, dissílaba. Inclusive, a prof vai deixar um vídeo para vocês relembrarem a classificação das sílabas, tá ok? Aí depois temos a nossa produção de texto. Primeiro vocês vão fazer a produção de texto, como a prof já explicou passo a passo. Vão fazer o seu texto e depois fazer um desenho. Prof, pode fazer esse desenho no caderno de português? Pode, ok? Logo após a sua produção de texto. Por hoje é isso, meus amores. Um grande beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da matéria ainda de português, mas falando sobre produção de texto, algumas dicas para a gente saber como que se constrói um texto, tá? E aí, em específico, era o que a gente fazia antigamente na nossa redação. Antes de começar a produção de texto, a gente deve prestar bastante atenção. Primeiro,
Tem título esse texto? Ah, se não tiver, então a gente tem que dar, né? E aí, lembrando que o título sempre tem que vir com a inicial na letra maiúscula. E aí a gente tem que prestar atenção também. Tem personagens? Quais são? Nosso texto vai ter que falar sobre esses personagens. Se não, a gente tem que dar os nomes e dizer quem são, né? Então, por exemplo, o Bruno, irmão da minha melhor amiga, exemplo. Ver qual é o lugar onde isso acontece. É num parque? É na casa? Então, é para você se organizar o que que tem numa casa, o que que tem num parque, né? Quarto e principal, tem que identificar o problema dessa redação. Então, por exemplo, a Magali ganhou um cachorrinho. Mas ela não pode ficar com esse cachorrinho. Então, esse é o problema. Como ela vai resolver esse problema? Então, a gente tem que achar como vai resolver, né? Uma solução. E no final, usar a criatividade. Bom, na produção de texto, o tema, que é o título, tem que estar de acordo com o desenho, se só tiver um desenho, com um texto inicial, se estiver falando só sobre o texto, com os desenhos e quadrinhos, então quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3, com tal que cada quadrinho, etapa por etapa, fala, e outros, tá? No começo, então, como a gente organiza para poder fazer um texto? O começo a gente pode usar, era uma vez, um certo dia, era um domingo de sol. No meio, quando a gente estiver falando sobre o assunto do texto, algumas palavrinhas que ajudam a construir o texto. No meio, de repente, então, quando, neste momento, lá, alguém, algum, também, mas, né? Já. E no final, finalmente, a gente pode escrever. E no final. Então, quando a gente for construir um texto, tem 3 grandes bloquinhos, né? Parágrafos. O começo, o meio e o fim. Lembrando, e que é importante não esquecer, que tem que se ter parágrafos, tem que dar lá o espacinho. A letra maiúscula se usa no início das frases e para os nomes. As pontuações para perguntas é o ponto de interrogação. A afirmativa ou negativa é o ponto. A exclamação é um tracinho e um ponto. E para falas, a gente usa o travessão. Exemplo, e ele respondeu, 2 pontos. Que dia lindo! É uma exclamação. Então, eu coloquei essa pontuação. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa construção aí de texto. E hoje nós vamos falar sobre separação de sílabas. Primeiro vamos relembrar, vamos entender o que é sílabas. Sílabas é a família de cada consoante do alfabeto. Por exemplo, a consoante B, ela tem como sílabas o Bá, o Bé, o Bi, o Bó, o Bu e o Bom. Então, assim, sílabas são cada um desses pedacinhos. Então, a família B tem o Bá, o Bé, o Bi, o Bó, o Bu e o Bom. Então, o que é a separação de sílabas? Nada mais é do que pegar uma palavra e separá-las conforme nós falamos. Vou fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse desenho. Isso é uma lata. Então, eu tenho aqui lata, lata. Como eu vou separar a sílaba da palavra lata? Da forma com que nós falamos. Se eu for falar lata rápido, nós juntamos tudo. Mas se eu quero separar, se eu quero dividir essas sílabas, eu vou falar devagar. Então, eu vou falar lá, tá. Então, como eu separo a palavra lata? Lá, tá. Então, isso aqui é a separação de sílabas da palavra lata. Eu tenho aqui uma outra figura, olha. É uma bola. Então, vamos colocar aqui a bola.
bola. Como eu separo essa palavra bola? Vamos pensar. Vamos falar devagar. Bola. Então vai ficar assim, ó. Bola. Bola. Trouxe aqui mais alguns exemplos para a gente fixar bem, para ficar bem fácil, bem prático. Temos aqui uma casa. Então, casa. Se eu quero separar a palavra casa, eu falo devagar. Casa. Então, tenho duas sílabas. Casa. Como é que eu separo? Casa. Agora aqui eu trouxe uma figura um pouco maior. Nós temos aqui o quê? Um macaco. Então, aqui. Macaco. Essa é um pouco mais difícil, né? Parece, mas não é. Como eu vou separar? Vou falar devagar essa palavra, macaco. Então, eu tenho macaco. Então, vai ficar assim, ó. Macaco. Macaco. Aqui eu tenho 3 pedacinhos. E aqui, para encerrar nosso explicando de hoje, eu trouxe uma menina. Então, vamos ver. Menina. Como que eu vou separar? Vamos pensar? Vamos falar devagar. Menina. Olha como ficou fácil. Menina. Então, o que que nós entendemos? Que a separação de sílabas é só eu pegar a palavra que eu estou querendo separar e falar ela devagar. Falar ela puxando cada pedacinho. Então, cada pedacinho vai ser uma sílaba. Então, ficou super fácil, super prático da gente aprender a separação de sílabas, né? Então, esse é o nosso explicando de hoje. Vamos relembrar nossa chamadinha, ok? Vamos lá, então. Fala em presente. Amabile, Ana Carolina, Clara, Cleverson, Emily, Enzo, Gabriel, Gabriele, Gabriele, Guilherme, Isabelle, Laura, Lucas de Farias, Lucas Felipe, Lucas Sauer, Marcelo, Mariana, Marina, Nicolas Raul, Nicolas Sorato, Paula, Pedro, Tiago, Valentina e Maria Eduarda. Como é bom ter amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo, para gargalhar e me ajudar, por isso eu digo: é muito bom saber que tenho bons amigos, mas que gostosa amizade. Depois da escola vou-me embora e bate uma saudade, mas é assim mesmo quando tem cumplicidade, fica junto todo o tempo, que felicidade. Agora eu vou abraçar comigo meus amigos de verdade. Agora eu vou abraçar comigo meus amigos de verdade. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço e aperto, amigo, eu te quero sempre perto.
amizade. Depois da escola vamos embora e bate uma saudade. Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade. Fica junto todo o tempo, que felicidade. Agora eu vou abraçar comigo, meus amigos de verdade. Agora eu vou abraçar comigo, meus amigos de verdade. Abraço, e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço, e aperto, amigo, eu te quero sempre perto. Abraço, e aperto, amigo, eu te quero